essas casas espíritas, a gente conhece lugares novos, pessoas novas, e a gente vai ampliando essa rede de contato, essa rede de afeto, e vai também, pouco a pouco, nós vamos nos fortalecendo, né? A gente, como um jardineiro que vai coletando flores, né, por onde passa, e assim a gente vai também nos impregnando um pouco desses perfumes que aqui nós recebemos, né? Adentrando nessa casa, já com toda a preparação, os mentores espirituais para essa reunião, onde todos nós aqui estamos na condição de aprendizes, na condição de doentes. A vida é um hospital e é uma escola. E é por isso que a gente vai falar hoje de uma doença. Ansiedade na visão espírita. Olha, desafiador, né? Um tema que aos olhos da medicina ainda é muito pouco explorado, muito pouco conhecido. E aos olhos do cristianismo, aos olhos da doutrina espírita, a gente vem também tateando nesse entendimento, porque é uma temática muito urgente. Nós vamos trazer alguns números, não no sentido de apavorar, mas no sentido de nos colocar na realidade desse problema tão atual, tão sério. E cabe a nós, espíritas, né, nos esclarecer primeiro para curar as nossas enfermidades espirituais, também ser como aqueles, como disse, né, um pouco de luz que possa clarear a escuridão no meio que nós estamos inseridos. Mas a gente às vezes acha que é um tema atual, mas Jesus já falava disso há 2000 anos atrás. Então eu quero trazer aqui uma mensagem para servir como pano de fundo, né, como esse fio condutor que vai nos colocar nesse ambiente de tranquilidade e não de ansiedade. Eu não quero deixar ninguém aqui ansioso com essa temática que às vezes nos deixa aflito, né? Qual de nós não tem as suas aflições, os seus momentos de turbulência, né, de pensamentos conflituosos? Então, por isso eu começo com a mensagem de Jesus, 2000 anos atrás, está lá em Mateus capítulo 6. Disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que então andais ansiosos quanto ao vestuário? Observai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com o que havemos de vestir. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Então buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Pois bem. E ninguém presta conta de essa última fala sua e a gente passar por isso, tá? Vamos um dia de cada vez. Respirar. Né? E por que isso acontece? Ansiedade. É a ansiedade. E onde que mora a causa da ansiedade? Na cabeça. Na nossa mente. Já dizia Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que existe um processo muito bem concatenado, muito vivo e muito dinâmico na nossa atividade mental. A mente é atributo espiritual. O cérebro é órgão físico que decodifica a mente, mas a mente é o atributo espiritual. A mente é uma espécie de escritório gestor da nossa vida. Imaginemos uma indústria e tem ali um escritório diretor daquela indústria. Se aquele escritório está desorganizado, todos os outros processos
por consequência também está. E a ansiedade é um desses processos que se destruturou a partir do escritório central, que está em desorganização. E a gente percebe na literatura espírita, muitas das vezes, essa explicação onde nós entramos em conflito mental. É a razão conflituando com a emoção. Como está lá escrito na história mitológica de Adão e Eva. Adão e Eva não é a representação do homem e da mulher, mas das faces da consciência em conflito. Adão representa a razão, Eva representa a emoção. E a partir do momento que comem do fruto do conhecimento, o que acontece? Passa a ser providos do discernimento, da capacidade de pensar. E aí tudo entra em conflito. Então essas faces da nossa mente em conflito é que precisam ser devidamente organizadas. E quando esses processos, essas cascatas de eventos que nascem do sentimento, ou seja, o sentimento é sempre esse repositório de valores. Se nós estamos com os sentimentos, com as emoções em desequilíbrio, e é assim que normalmente a gente pensa, não é mesmo? Vamos voltar para a lenda de Adão e Eva? A quem Adão culpa pelo pecado original? A mulher. A mulher. Quando Deus questiona, e Deus é a representação da voz de Deus. Está lá na lição 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então Deus perambulando pelo jardim representa a consciência. Ele pergunta primeiro a Adão, ele vai lá na razão. Comeste do fruto que te proibi? O que ele faz? É a mulher, sim. Terceiriza a responsabilidade para a mulher que me desce. A mulher que me desce por companheira me induziu a fazer. Não é assim que nós fazemos? Quando somos cobrados por uma atitude, quer dizer, essa cobrança consciencial a gente joga para a emoção, agindo no calor da emoção. Não consegui raciocinar. A emoção falou mais alto. Então, olha a nossa mente conflituando. Olha essa cascata de evento em desajustes, repercutindo em atitudes, em ações, em conflitos e enfermidades mentais. Como, por exemplo, do tema atual, que é a ansiedade. Pois bem, vamos resgatar agora, dentro desse panorama, só para a gente entender que tudo isso mora muito ativo dentro da nossa mente. É tudo muito vivo, muito dinâmico. E que a psicologia moderna está tentando decifrar. Eles não vão no aspecto da alma, do espírito, disso cuidamos nós. Mas eles já sabem algumas questões. De uma forma muito sucinta, quando eu falo eles, porque eu peço até perdão, não é da minha área de atuação, eu sou formado em agronomia. Então eu toquei muito atrevido querendo trazer aspectos psicológicos dessa doença. Mas de uma forma assim muito sucinta, o que é, aos olhos da psicologia e da psiquiatria, ansiedade? Excesso de futuro. É quando vivemos demasiadamente as nossas preocupações, e o que o próprio nome diz, pré-ocupações. Nós ocupamos previamente de problemas que não existem e que talvez nem existirão. E isso faz com que esse turbilhão de pensamentos tire o nosso foco do momento presente, a nossa concentração. Nós nos deslocamos para resolver problemas que nem existem ainda. E isso vai nos colocando nesse estado de ansiedade. Isso vai, de alguma forma, quando fazemos isso, ela é uma vivência trágica, pessimista, conturbada. Porque essas ocorrências de demasiada preocupação com o futuro, afinal de contas, o futuro ele é incerto, ele é impreciso, ele é desconhecido. E é da natureza humana temer o desconhecido. Olha o que disse Joana de Anjos lá no livro Ser Consciente. O paciente da ansiedade apresenta um medo exagerado. E porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, se tornando então um círculo vicioso. Um círculo vicioso que muitas das vezes afeta a harmonia do aparelho orgânico. Por isso, muitas das vezes, é preciso sim remédios, psicotrópicos, acompanhamento, psicoterapias. Porque a gente sabe muito bem, né? A mente é o escritório gerencial do todo, desse conjunto, dessa tríade, espírito, perispírito, corpo.
Uma vez a mente desajustada, isso se repercute em todo o sistema. Então isso afeta sim a toda a química neuronal, a dinâmica hormonal do nosso corpo. Nós deixamos de produzir hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria. Hormônios como dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina. Eles são suprimidos em função do excesso de secreção de hormônios do estresse, como cortisol, como adrenalina, noradrenalina. A gente tem essa inversão da secreção de hormônios. O hormônio do prazer é suprimido. O hormônio do estresse começa a ficar saturando nosso aparelho orgânico. Não que esses hormônios sejam maléficos, nada é maléfico no nosso corpo. É maléfico quando está em desajuste. Esses hormônios do estresse, ele tem uma finalidade útil. Eles são importantes quando estamos em situação de urgência, de emergência, de dificuldade, de perigo. Porque colocam o nosso aparelho mental preparado para agir, para fugir de situações de alerta. São as chamadas respostas flight or fight. Ou o contrário, fight or flight, em inglês, luta ou fuga. E aí isso coloca a nossa atividade, dá um super estímulo na nossa atividade psicomotora. Coloca o nosso coração mais acelerado. Dá um super estímulo na nossa atividade psicomotora para que a gente possa realmente agir. A adrenalina nos impulsionando para sair do perigo. Em situação em que estamos vivendo a ansiedade, com essa secreção permanente desses hormônios, nós estamos em constante atividade mental, em constante estímulo neuronal. Aumento da atividade cardíaca, sudorese e tantas outras sintomas que daí decorrem. Então, todo esse desequilíbrio que acontece a partir desse caos interior que nós vamos vivendo, isso traz estatísticas alarmantes. E a gente percebe que já estamos sim vivendo uma epidemia de pessoas ansiosas, de pessoas cansadas da vida, pessoas desconectadas de si. Estatísticas de universidades consagradas apontam que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, irão adquirir uma doença psiquiátrica. Estamos falando de mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Deixou de ser exceção e tornou-se regra. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Se não for ele, é você. Ou os dois, também o pessoal de dois. Olha, na maioria das vezes, aquele que está com o dedo apontado é o mais doente. É o que está na situação mais desfavorável. Porque aqueles que se sentem mais saudáveis, na maioria das vezes, é o que estão mais doentes. Possivelmente. A fuga, né? É a fuga. É o fato da gente não se reconhecer como nós somos. Então, esses transtornos psiquiátricos trazem essa posição de não aceitação. E isso vai agravando cada vez mais, porque a pessoa não procura por ajuda. Olha, você derrubou, hein? Antes de você começar a falar, você deu o tema e começou a querer abordar. Eu ia falar que aqui não tem nenhum ansioso aí, que eu sou estatística, você já derrubou meu argumento. Pelo menos a metade aqui é. Possivelmente, né? Então, assim, esses números que nos chamam a atenção para de que forma eu posso trabalhar, pelo menos isso, inicialmente em mim. Sim. E depois tentar auxiliar as pessoas. Esse é o propósito da gente estar discutindo isso aqui de uma forma muito franca. Estamos aqui, como eu disse, entre doentes. É uma espécie de centro de reabilitação. É assim que existe no centro de reabilitação do alcoolismo, por exemplo, Tem o AA, Alcoólicos Anônimos, que é os ansiosos anônimos. Então nós estamos aqui debatendo de uma forma muito franca, porque em um menor ou maior grau todos nós sofremos dessa situação, porque nós vivemos numa sociedade em que nós estamos o tempo todo intoxicados digitalmente, numa sociedade de urgência, de
de modismo, né? Uma sociedade onde nós estamos numa busca incessante pela aparência, pela estética. Uma sociedade onde nós estamos numa completa exacerbação da competitividade. E isso nos leva a entender que eu só posso ter sucesso, eu só posso ser feliz em detrimento do fracasso do outro. Olha a loucura que isso vai transformando o nosso meio num ambiente muito competitivo. Quer dizer, eu deposito a minha chance de felicidade no fracasso do outro. Eu preciso passar por cima do outro. Só que o fracasso do outro não depende de mim. Onde eu for, eu vou encontrar alguém melhor que eu, alguém mais preparado do que eu. Então eu perco a autonomia sobre a minha vida, eu perco o controle da minha vida. Vocês percebem assim, como de uma forma sutil isso está impregnado na sociedade, né? Nos meios, nos grupos de trabalho, nos grupos familiares, né? Essa sensação de que eu sempre posso produzir mais, sempre eu estou em falta com a sociedade, né? E há um psiquiatra brasileiro, Dr. Augusto Cury, que estudou uma síndrome muito atual, coisa de 10 anos para cá, talvez. E os números dessa síndrome, a chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, são ainda mais alarmantes. Ele diz que 60% a 70% das pessoas no mundo já estão cometidas por essa síndrome do pensamento acelerado. Esse excesso de informação, quer dizer, nós estamos todo tempo, principalmente em tempos de rede social, de internet, sendo metralhados por dados, informações, conhecimentos, e eu não adquiri ainda a capacidade de filtrar isso. E isso me coloca numa atividade mental muito acelerada, que me leva à exaustão. Eu estou o tempo todo tendo que trabalhar meu aparelho mental de forma mais acelerada. Quando você conversa com alguém que você não está atualizado, fala que você está onde? Que mundo você está vivendo? Exato. Aí vem o julgamento. Exato. Porque você não está acompanhando as demandas daquela pessoa. Quer dizer, então eu sou obrigado a acompanhar todos os pensamentos. Por exemplo, eu não tenho rede social. Só tenho WhatsApp porque é ferramenta de trabalho. As outras não. Opção minha, nada contra, não estou aqui fazendo apologia a ter ou não ter. Mas eu não tenho justamente porque na minha vida isso eu tenho certeza que vai competir por coisas mais úteis. Eu gosto de ler, livro, papel. E a sociedade às vezes me impõe essa necessidade de ter um Instagram, de ter um Facebook, de parar de ler livro, papel e passar a ler livros digitais. Isso é quase que uma imposição, né? Se eu não vivo conforme a vontade da sociedade, parece que eu estou fora de moda, né? Então, e isso vai nos causar nesse estado de ansiedade e vai nos colocando nesse estado nessa dinâmica trazida pelo Dr. Cury, estado de pensamento acelerado. Aí, Augusto Cury, alguém pode perguntar assim, mas isso não seria positivo? Quer dizer, já que eu estou vivendo num mundo tão competitivo, ter uma capacidade de pensar de forma acelerada, mais rápida, isso não me coloca numa situação de melhor performance, de mais eficiência, né? Porque vamos trazer para termos numéricos, só para fazer aqui uma analogia. Vamos supor que eu tenho 10 problemas, 10 situações para resolver num dia, né? Se eu tenho a capacidade de raciocínio, de pensamento mais acelerado, eu poderia resolver esses 10 problemas na metade do dia. E a outra metade eu deixo para o descanso, para o lazer, para a família, né? Não seria positivo pensar assim? Até seria. Acontece que quem sofre dessa síndrome, e lembra do número, de 60% a 70% das pessoas. Então, à tarde eu tenho mais 10. Puxa no próximo dia. Quer dizer, eu resolvo os problemas de hoje e antecipo os problemas de amanhã. E amanhã eu faço a mesma coisa, e assim por diante. E no final do dia, o meu corpo não me recompensa pelas 20 soluções. Ele me cobra, me pune pelos 20 problemas que eu presenciei, que eu vivencio. Porque eu estou funcionando a máquina em alta rotação. Meu carro está lá, o giro do motor lá no extremo, lá na faixa vermelha. Eu estou em desequilíbrio orgânico. Meu corpo não está preparado para isso. Eu estou vivendo num esgotamento de energia. E aí existem algumas funções
orgânicas que entram no desajuste. Por exemplo, vamos fazer aqui um raciocínio mais fisiológico de como que a coisa se dá. Quando eu produzo excessivamente hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, esses hormônios bloqueiam uma enzima importante no meu corpo chamado acetilcolinesterase, é o nome da enzima. Para que serve essa enzima? Ela serve justamente para regular a transmissão nervosa do meu corpo. Ela é como se fosse assim, ela bloqueia os neurotransmissores para que eles não trafeguem em fluxo contínuo, para que eles vão fazendo uma espécie de pulso, uma pulsação. As nossas correntes nervosas, elas são pulsos. Então, a acetilcolinesterase bloqueia, ela para. Aí a acetilcolina transmite. E assim por diante. Quando eu tenho essas enzimas bloqueadas, esses neurotransmissores, eles passam a trafegar em corrente contínua. Ou seja, eu tenho um super estímulo psicomotor. É por isso que quando eu estou num estado de ansiedade muito intenso, que eu tenho esses neurotransmissores passando de forma direta, todo o meu aparelho orgânico, ele entra numa condição de tensão muscular. Isso me gera espasmo, dores pelo corpo, por isso que a gente fica tenso, pescoço doendo, as costas doendo, cabeça doendo, porque eu estou numa situação de tensão, está assim, está direto. Não tem bloqueio. As minhas enzimas não estão funcionando. E isso acontece, inclusive, no sistema, no tecido muscular cardíaco, podendo levar ao infarto do miocárdio. Olha onde que isso pode chegar. Somos nós. É todo mundo. Segurar a disciplina na sala de aula com 30 meninos, sai da boca, só eu sei. Acredito que não seja fácil. E tão pouco valorizado, né? Pois bem. Boa noite. Então, meus irmãos, e pasmem, mais grave de tudo. Na maioria das vezes isso acontece quando deveríamos estar em repouso. É no momento do sono, as pessoas ansiosas colocam a sua atividade mental de forma mais acelerada. Quer dizer, o mundo silencia e a nossa consciência grita. Então a gente não descansa, nosso sono não é reparador, a gente não atinge o chamado sono alfa, né? Aquele sono profundo, reparador. A gente tem, é como se a gente chegasse em casa com o nosso carro, estacionasse na garagem, entrasse para dentro de casa e deixasse o carro ligado lá na garagem. É assim que a gente faz. Nosso aparelho orgânico. Em alta rotação. Em alta rotação, acelerado. Está no 180. 180. Ou seja, um desperdício de atividade mental. Se existem as campanhas contra o álcool, né? Beba com moderação, a campanha contra a ansiedade. Pense com moderação. Porque nós estamos a todo instante produzindo lixo mental. Nós estamos a todo instante vivendo numa sociedade em que nós nos obrigamos, como já dissemos aqui, a assimilar todos os dados e informações que existem. Mas nós já sabemos que não é a quantidade de dados que promovem as grandes ideias, mas a forma com que nós organizamos esses dados. Qualquer criança hoje tem mais informação, mais acesso a muito mais informação do que Albert Einstein no século passado. E por que nós não estamos produzindo gênios a todos os cantos? Porque não é pela quantidade de dados e informações, mas a forma com que a gente estrutura, com que a gente organiza. Isso passa por um processo de seleção, de filtragem dessas informações, né? De censura. Até a nossa capacidade de censura. Isso é bíblico, dizia o apóstolo Paulo. Observai tudo, retendes o que for bom. E nós nos obrigamos a absorver, e nos colocar nesse processo de tamanha ansiedade. Né? Um processo este que vem fazendo, às vezes, que pessoas brilhantes tornem-se seres humanos encarcerados nas suas preocupações, nas suas rotinas. Né? Nós estamos viciando o córtex cerebral das crianças a precisar de muito para sentirem pouco.
Dando a elas excesso de facilidades, excesso de estímulo material, excesso de atividades de desenvolvimento intelectual. Pessoas muito preparadas do ponto de vista intelectual, mas seres humanos incapazes do ponto de vista emocional, que não conseguem vivenciar nenhuma derrota. Porque elas entendem, dentro desse processo, que o seu valor está ligado à sua performance, e por isso não podem ter fracasso. E não entenderam que a vida é feita mais de fracasso do que de sucesso. Que a vida é feita mais de problemas do que de soluções. E talvez assim, né, substituindo, amenizando para fracasso, contra gosto às vezes, né? Desgostos, né? Desgostos, satisfações. Não sabe usar o não. Não podem escutar não. Né? Espíritos que vão ficando mimados, né? Espiritualmente mimados. É assim. Exatamente. Então, esse excesso de estímulos materiais vem provocando isso. Então, diante da primeira dificuldade, muitas das vezes, e a gente infelizmente presencia muito, às vezes atentam contra a sua própria vida. Né? Então, esses processos de ansiedade, esses desequilíbrios nessa cadeia que acontecem a nível mental, isso pode desencadear outras doenças, até às vezes mais perigosas. Né? Burnout, pânico, depressão e não param de ser catalogadas novas doenças todo dia, recheando ainda mais essa lista de enfermidades mentais. Vamos para mais uma estatística. Só para a gente problematizar. Depois a gente vai para a solução, tá, gente? Não quero deixar vocês mais ansiosos do que vocês chegaram aqui. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É porque ela já está ansiosa. Está todo mundo ansioso. Ansioso para saber. Vamos chegar lá. Mas mais uma estatística. Século XVI. 15% da população mundial morria em decorrência de guerras ou violência urbana. No século passado, esse número de 15% caiu para 5%. 5% das pessoas morriam de guerras ou violência urbana. Na virada do século passado para este século, esse número caiu para 1%. Apenas 1% das pessoas no mundo morrem em decorrência de guerra. Aí acrescentou ainda mais um número, não sei. Guerras, violência urbana e terrorismo. Pegando os dados de 2011, os dados mais atuais que eu consegui, 2011. Aproximadamente em 2011, morreram 60 milhões de pessoas das mais variadas causas. 60 milhões de pessoas morreram no ano de 2011. 1% disso, ou seja, nós temos 600 mil pessoas morreram no mundo em função de guerra, violência urbana ou terrorismo. 600 mil. Neste mesmo ano, 1 milhão de pessoas atentaram contra a sua vida. Suicídio. E morreram pelo suicídio. O que eu quero dizer com isso? Estatisticamente falando, eu corro mais risco de vida, trancado no meu quarto, me sentindo incapaz, me sentindo inferior, desconectado de Deus, do que andando por uma favela perigosa do Rio de Janeiro, numa cidade em conflito de guerra. Vamos respirar um pouco? Todos ansiosos? É por isso que Jesus já falava disso há 2000 anos atrás. Ele nos alertava que viveríamos neste momento. Ele fala disso na parábola do semeador. Vocês já pararam para perceber isso? Parábola tão conhecida, né? Está escrito lá no capítulo 13. Vamos resgatar rapidamente a história, né? O semeador saiu a semear, né? Deixando cair algumas sementes pelo caminho, vieram as aves e as comeram. Logo adiante, lança as sementes em terra pedregosa. As sementes germinaram, mas por não ter solo profundo, elas pereceram. Logo à frente, ele lança a sua semente entre espinhos. As sementes germinaram, desenvolveram, vieram os espinheiros e a abafaram. Um pouco mais adiante, finalmente, ele lança a semente em terra boa, em terra fértil. As sementes germinaram, desenvolveram e se multiplicaram, produzindo frutos aos 100, aos 80, aos 60 por ano. Essa é a história. A gente estava desde a evangelização. E que a gente sabe que simboliza o nosso encontro com as verdades divinas, né? Como Jesus vai tratar depois com a palavra de Deus.
A semente é a mensagem, é a lição, são os sentimentos, os valores. E o tipo de terreno são os nossos corações, as nossas consciências. De que forma nós estamos acolhendo essa semente? Como nós estamos preparados para acolher essa semente? E olha que interessante, lá no versículo 22 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando Jesus vai interpretar a sua própria história, olha o que ele diz. E a que foi semeada entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as ansiedades do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, que fica infrutífera. Que interessante essa analogia. Comparar as ansiedades com os espinheiros. Ou seja, a ansiedade é como os espinheiros que sufocam as boas ideias. E faz todo sentido. Porque quando a gente traz essa analogia para esse entendimento das ervas daninhas do campo, que sufocam a boa semente, e ainda mais porque é da minha área e eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, por que é que as ervas daninhas sufocam a cultura ali? Seja ela qual for, vamos lá, eu plantei um tomate, um milho, eu tenho que capinar, senão a erva daninha vem abafa e a planta perece. Por que é que acontece isso? Por uma razão simples, que a gente estuda lá no curso de agronomia. Porque as plantas daninhas, aqui tratadas como espinheiros, elas têm maior adaptabilidade, maior capacidade de se desenvolver em condições desfavoráveis. É por isso. Onde tudo é desfavorável para a cultura, para a boa semente, para a planta que eu estou cultivando, onde é desfavorável, a erva daninha se desenvolve, se propaga. Uma beleza. Ela vai ter uma beleza. A boa semente, ela conta com a condução do agricultor. Ele precisa semear na profundidade certa, regar, adubar, precisa de temperatura, precisa de cuidado. A erva daninha não. Da mesma forma, são os pensamentos perturbadores. Eles se alastram com muito mais facilidade no nosso campo mental do que as boas ideias. As boas ideias demandam esforço, demandam concentração, demandam um estado de espírito para que elas se desenvolvam. As ideias perturbadoras não. Elas vêm no nosso primeiro cochilo. A nossa primeira desatenção, elas se propagam e dominam o nosso campo mental. O que Jesus está falando aqui? Eu tenho para mim que Jesus aqui está falando de foco. Está falando de concentração, de prioridade, de organização das ideias. Então a ansiedade é um estado de divisão no nosso espírito. Eu estou dividido entre as demandas do presente, onde aquilo que o meu tempo presente me convida a experienciar, com as demandas do futuro, que eu nem sei o que vou vivenciar. E essa ansiedade então me tira a inteireza, a plenitude para vivenciar as demandas do hoje. Roubam as minhas energias. E nesse estado de divisão eu não consigo performar, eu não consigo me desenvolver nem para as demandas do hoje, nem para as demandas de amanhã. Quando eu estou ansioso, eu estou insubordinado à vontade do tempo, à soberania do Senhor tempo. E nós já sabemos que sempre que eu estou de alguma forma desconectado de Deus, eu adoeço. Quando o meu pensamento está desconectado ao pensamento de Deus, eu adoeço. Quando os meus propósitos estão desconectados aos propósitos de Deus, eu adoeço. Quando a minha conduta, as minhas atitudes estão desconectadas às leis divinas, eu adoeço. E o que é ansiedade? É quando o meu tempo está desconectado do tempo de Deus. É quando eu estou vivendo esse excesso de futuro, eu ponho uma lupa no futuro e menosprezo as demandas de hoje. É bíblico, está em Eclesiastes. Em Eclesiastes, para tudo há seu tempo. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para sorrir, tempo para chorar. E a ansiedade não me deixa viver com qualidade o tempo e as coisas que a vida me oportuniza. Em tempos de mídias sociais, esse tempo fica ainda mais restrito. Afinal de contas, eu tenho muitos likes, muitas curtidas, muitas palminhas para responder.
E aí eu vivo mais intensamente as minhas relações virtuais do que as minhas relações reais. Eu vivo com pressa. Eu não vivo o tempo de Deus. Eu não vivo o tempo em que Deus me oportuniza. Por isso, o Espiritismo, agora nós vamos entrar, como Consolador prometido, vem nos esclarecer. E ele vem trazer ferramentas para que eu possa interiorizar e, como uma vacina, me preparar para viver essas circunstâncias. O Espiritismo é um consolador, não porque passa a mão na cabeça, não porque fica adulando os espíritos, não. É porque esclarece. E ao esclarecer, consola. E as leis que o Espiritismo veio por fim descortinar, as leis divinas, elas são por si só esclarecedoras e confortadoras para esses processos. Quer ver só? Qual é a principal mensagem trazida pelos Espíritos? Qual é a nossa verdadeira identidade? Que o Espiritismo grita a todos os cantos há mais de um século. Somos espíritos imortais. Essa é a nossa identidade. Eu não sou o Aurélio, eu estou o Aurélio. A minha identidade, eu sou um espírito imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, e que tem um único propósito na vida: atingir a perfeição. É isso que Deus me propõe quando Ele me criou. Ele disse: meu filho, eu tenho uma meta para você. Qual é, Pai? Seja perfeito. Difícil, desafiador. Um dia de cada vez. Aí eu pergunto para Deus assim: tudo bem, Pai? Qual tempo eu tenho para isso? Qual é o prazo? Ele responde: a eternidade. Você tem toda a eternidade. Se não for agora, é depois. Se não for depois, é depois. O único alerta que ele traz: tente acertar mais do que errar. Isso vai lhe poupar alguns sofrimentos expiativos. Mas não tenha pressa. Faça com qualidade. Essa é a primeira lei tranquilizadora do Espiritismo. Somos espíritos imortais. Então, por que andar ansiosos, né? Como disse lá no texto. Uma segunda lei também muito confortadora é a lei do progresso. É a lei que nos assegura que o amanhã será melhor do que hoje. Nos assegura, nos garante. É um determinismo de Deus. Ele nos promete que nós não retrocedemos. Nós só avançamos. Que a nossa jornada, ela é como uma escada ascensional a Deus. Cada etapa é um patamar superior, onde eu estou numa posição mais privilegiada. Mas isso só vale do ponto de vista espiritual. E muitas das vezes nós queremos reduzir as leis de Deus aos nossos anseios materiais. Não vai funcionar. Não vai fazer sentido. Mas do ponto de vista espiritual, esse é o determinismo. O amanhã será melhor do que hoje. É uma promessa. Então, por que andais ansiosos? Terceira lei, e essa mata a lei de causa e efeito. Essa a gente conhece bem. Ela dói, mas ela nos conforta. Ela nos esclarece e ela nos diz: se nós estamos excessivamente preocupados com o futuro é decorrente da semeadura do presente. Então, onde eu tenho que pôr meu foco? No hoje, na semeadura. E todo agricultor sabe disso. Nenhum agricultor fica de braços cruzados esperando a colheita farta. Ele atua hoje, a colheita é consequência. Por que andais ansiosos? Muito bem. Tem mais quantos minutos? Mais 5? Pode ser? Pode ser? Nós falamos aqui, nós problematizamos bastante, né? Trouxemos esse problema de uma forma não aumentada, mas muito real. Trouxemos Jesus para essa conversa, trouxemos o Espiritismo com todo o esclarecimento. E quando o problema está instalado, como resolver? O problema já existe. Eu também não sei. Também não sei. Porque, como eu disse, eu também estou aqui na condição do doente. Não sou um consultor de soluções. Mas uma coisa eu sei. O Espiritismo me ensinou. Emmanuel me ensinou. A nossa mente é o espelho da vida. Como é que o espelho age? Por reflexo.
de uma imagem fidedigna. Não tem como eu atuar na reflexão. Eu não atuo no efeito, eu atuo na causa. Se eu quiser mudar a imagem refletida no espelho, eu tenho que alterar a face do espelho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então vamos atuar nas causas geradoras. Aquilo que está me levando a esse efeito. Querer atuar no efeito é como querer despoluir o leito de um rio quando a contaminação está lá no manancial. É um trabalho inútil. A gente tem que ir lá na fonte. Então, se a mente é o espelho da vida, a gente precisa ajustar a face do nosso espelho e atuar nas causas. Isso é o mais importante. É fazer esse trabalho, e como já dissemos, tudo começa no sentimento. Então, é esse repositório de sentimento, e o Espiritismo, o cristianismo tem esse papel. Trabalhar com sentimento, que por repercussão, por reflexão, os efeitos serão alterados. As ideias, os pensamentos, as atitudes. E isso não só é um trabalho de iluminação interior, como eu vou iluminando também o meio que eu estou inserido. Mas tudo começa no sentimento. Está escrito, né? Tudo, a reflexão inicia no sentimento, o livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo. Né? E isso se repercute para todas as outras expressões da vida. E chega lá na frente, isso se bifurca. Olha que interessante, é um caminho, é uma rota, né? Se bifurca, vai dizer Emmanuel, em válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. Então, a lei do livre-arbítrio, que eu até então imaginava que era um caminho múltiplos de possibilidades, na verdade são duas. Válvulas obliterativas que se fecham, que se prendem, ou alavancas libertadoras. É sempre assim. Vamos dar um exemplo? Eu fui ofendido, eu fui agredido. A depender de como esse sentimento está elaborado em mim, né, alongam-se os fios geradores dos pensamentos, das ideias, e eu posso me fechar em válvulas obliterativas do ressentimento ou a alavanca libertadora do perdão. Sempre é um caminho, a depender de como tudo isso está elaborado em mim. Este processo de reflexão. Então, meus irmãos, a gente precisa entender toda essa dinâmica e como isso se repercute dentro de nós, para que a gente possa, inicialmente, atuar nas causas e não nos efeitos. Este é o processo, este é o caminho, esse é o dever de casa. Os bons espíritos vêm como os puxadores da fila, processos que eles já vivenciaram e que agora eles vêm nos ensinar. E por fim, eu quero trazer aqui 3 remédios eficazes. Mas você falou que não tinha, surpresa, tem. A carta na manga. A carta na manga. 3 antídotos eficazes contra a ansiedade. Eu digo eficazes justamente porque a receita não é minha, é de Jesus. Remédios que podem ser encontrados na farmácia da alma. 3 remédios. Tomar todos os dias uma dose de paciência, uma dose de oração, uma dose de fé. Receita inválida. Uma dose de paciência. Porque a paciência é essa energia interior que nos leva a viver com profundidade, com inteireza, com plenitude as nossas experiências e os nossos relacionamentos. A paciência é como a raiz que sustenta a árvore da vida. É a energia, é a baliza que promove a esperança. A esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperançar e esperar agindo no bem. É a paciência que nos confere resiliência, que nos coloca de cabeça erguida, mesmo diante das dificuldades. Não nos deixa cair, não nos deixa tombar. Ao contrário disso, nos coloca em situação de, não de conformismo, mas de compreensão. E de questionamento. O que a professora dor tem para me ensinar? A paciência que nos leva a entender que nós precisamos florescer onde Deus nos plantar. E que nos leva a esse estado de avanço contínuo, a despeito de qualquer dificuldade. Então, uma dose de paciência diária, como uma dose de oração. Mas não uma oração no sentido ritualístico, essa oração, às vezes carregada de palavras belas, poéticas, mas vazias de sentimento. Não.
É a oração como um estado de espírito, um estado vibratório, onde nós saímos da horizontalidade do problema e nos colocamos na verticalidade, no eixo vertical de conexão com este poder regulador e criador do universo. É dessa oração que nós estamos falando. É uma espécie de vacina mental que nos habilita a impugnar, a confrontar, a combater os pensamentos perturbadores, as ideias autopunitivas, os estados de angústia, os vazios existenciais. É essa oração, como um estado vibratório, uma condição espiritual. Então, uma dose de paciência, uma dose de oração e uma dose de fé. A fé que transporta a montanha das dificuldades. A fé que não é crença, é certeza. A fé que confia a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos de Deus. E que naqueles momentos de mais dificuldades, meus irmãos, quando tudo parece destruído, quando tudo parece acabado, eu questiono a providência divina. Eu chamo Deus para uma audiência e pergunto: Pai, eu entreguei minha vida em suas mãos, mas está tudo dando errado. Aí Deus vai dizer exatamente: se a gente tiver imbuído do sentimento da fé, a gente vai ter a capacidade de escutar. Vai dizer: meu filho, você entregou os seus problemas materiais na minha mão. E quando isso aconteceu, enquanto você só olhava as questões destrutivas da vida, nós construímos riquezas valiosíssimas na sua vida espiritual. E você não foi capaz de perceber. Aí a gente fala assim para Deus: mas Pai, continue sofrendo. Carinhosamente Ele nos responde: então entrega agora a tua vida em minhas mãos e descansa. Afinal de contas, eu visto os lírios do campo, eu alimento as aves do céu, quanto mais não farei por ti? Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Entregue sua vida em minhas mãos e descanse. Seja imbuído do sentimento da fé. Porque a fé transporta as montanhas, a fé nos encoraja à travessia, mesmo em águas turbulentas. Porque Jesus prometeu a travessia, mas Ele não prometeu calmaria. Lembremos daquele episódio quando Ele atravessa com seus discípulos. Ele entra no barco e diz aos seus discípulos: atravessemos para outra margem. E dormem. E aí vem a tempestade. Os discípulos se desesperam, Jesus acorda e diz: homens de pouca fé. Porque a fé nos encoraja para os momentos de turbulência. A fé não é crença, é certeza. É certeza da paz que opera no bem. Da paciência que nos sustenta, da oração que revigora. É a certeza, meus irmãos, de que tudo na vida passa, exceto o amor infinito de Deus. É com esse sentimento que eu desejo que Jesus, o médico das almas, possa visitar o lar de cada um de vocês essa noite, acolhendo suas vidas, seus problemas e suas preocupações.